E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão. Novamente hoje estamos aqui com o nosso co-host, Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo jóia? Bom demais. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Zé, tô ficando muito próximo de você, hein, cara? Eu tô É. enjoando sua cara já, hein? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. É que você que tá querendo começar uma carreira, mas pensa assim, poxa, eu já tenho filho, já tenho família, é muito difícil eu começar uma carreira nova ou começar na carreira do zero a partir de agora, já que eu tô cheio de responsabilidade nas costas. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado, o Júnior Gonzaga. Ele começou a trilhar os primeiros passos na carreira dele já com toda essa responsabilidade nas costas e vai falar um pouco sobre isso pra gente. E aí, Júnior, tudo bem, cara? Bom dia, galera. É um prazer estar aí com todos vocês. Vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com todo mundo. É isso aí, cara. A gente não tem dúvida que você vai agregar muito aqui pro nosso público, que o nosso público ele é bem variado, mas a questão de carreira é um dificultador para todo mundo, né? Então, fala um pouco da sua história, assim, tenho certeza que vai ser bem esclarecedor para todo mundo. Mas antes de a gente entrar propriamente dito no tema, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Hoje esse episódio está sendo patrocinado pela empresa Enge Cyber. Vamos lá. Enge Cyber, engenharia de manutenção, manutenção de condomínios. Em 2014, nós nascemos para garantir a tranquilidade do síndico e a confiabilidade dos equipamentos que asseguram o bom funcionamento do condomínio, trazendo economia para os condôminos. Atuamos com manutenção preventiva, corretiva e consultoria nas disciplinas de elétrica, hidráulica e civil. Possuímos equipamentos reserva e garantimos o imediatismo nos atendimentos emergenciais, com plantões 24 horas. Seguimos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e planejamos todas as manutenções seguindo o PMOC. Nosso trabalho preventivo evita a perda das garantias oferecidas pela construtora. Enge Cyber. Enge Cyber. É isso aí, pessoal. A Enge Cyber, para quem não sabe, é a empresa do meu amigo Vinícius. A gente teve aqui no último podcast. O podcast dele foi ótimo, assim, muitos insights, muito conhecimento de vida e foi bem produtivo. Mas também hoje nós temos um segundo patrocinador, é a empresa aqui do nosso amigo Júnior, a Eco Golden. A Eco Golden é uma empresa de solução completa para energia solar. Então, se você hoje paga, sei lá, 200, 300, 500, 1.000, 10 mil reais de energia elétrica hoje na sua casa, entenda que a tendência com isso ao longo do tempo é piorar, né? As tarifas vão chegando, as dificuldades climáticas vão acontecendo, então a tendência é piorar. Uma solução definitiva para isso é você trabalhar com energia solar na sua casa. Basicamente, você deixa o sol pagar a sua conta de luz. Como que funciona isso? Hoje, para você pagar a sua conta de luz, você consome energia, a sua concessionária te cobra por esse consumo que você fez na sua casa e você paga por ele. Com a energia solar, além do consumo que você teve da concessionária, você também gera um pouco de energia. Então você só paga na teoria ali a diferença entre o consumo e o que você gerou. E através de projetos, através de um estudo bem qualificado, a Eco Golden aqui vem com a solução completa. Então tem um corpo de engenheiros eletricistas, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, que oferece toda a solução para você. Através desses cálculos, ele faz com que o seu projeto gere exatamente o tanto que você consuma. Então você vai pagar simplesmente ali as tarifas mínimas das concessionárias que oferecem energia para você. Então se você vai sair de uma conta de 500, 600, 1.000 reais para as tarifas mínimas ali que giram em torno de 30 reais para o sistema monofásico, 50 reais para o bifásico e uns 100 reais mais ou menos ali do sistema trifásico, tá bom? Então uma solução aí ótima que a Eco Golden oferece para você, empresa do nosso amigo aqui, Júnior. E aí, Júnior, tudo bem, cara? Tudo bem, e vocês? Cara, hoje a gente vai falar de um assunto muito emblemático aqui na nossa carreira, né? Nos últimos podcasts, eu e o Zé, nós falamos um pouco da nossa história, né? Que a gente começou a nossa trajetória na área de manutenção bem novinho, lá atrás, com 16 anos, fazendo Senai. Nessa época a gente morava com os nossos pais, a gente não tinha tanta responsabilidade assim. E quando a gente entrou na faculdade, a diferença... A gente tinha um pouco mais de responsabilidade, eu já morava sozinho, o Zé ainda morava com os pais dele, mas a gente não tinha família, a gente não tinha filho. Isso foi acontecendo no processo, né? Por exemplo, eu tive minha primeira filha
eu acho que eu tava no último semestre da faculdade, o Zé também assumiu a responsabilidade de se mudar e morar junto com a esposa dele, já tava ali mais ou menos na metade da faculdade, e pelo que eu entendi da sua história, você aconteceu o inverso, né? Antes de você entrar propriamente dito na faculdade, você já tava com toda essa carga nas suas costas. Mas me fala um pouco, antes de entrar nessa parte, por que você decidiu ir para a área de engenharia civil? É um sonho desde pequeno? É uma coisa que você sempre almejou? Os seus pais já faziam isso? Como é que era lá na sua infância? Qual foi o mosquitinho que te picou, que te fez trilhar essa carreira aí, cara, lá atrás? Sim, então, meu pai, ele sempre trabalhou em 2, 3 empregos, que antigamente era o comum, e o dinheiro que ele conseguia, ele investia em imóveis. E como ele trabalhava, o dinheiro não era tão grande, ele mesmo construía suas casas Ah, que para legal. viver de renda posteriormente. Então, desde pequeno, eu acompanhei meu pai nessas obras e via aquele chão de fábrica ali, aquele chão de obra, aquele canteiro de obra e falava: olha, gosto. As minhas próprias obras. Eu faço muita coisa, às vezes para economizar com o pedreiro e também pelo gosto de fazer. Então veio do meu pai, essa veia assim de construção. E é o que eu gosto até hoje, mesmo não atuando diretamente na construção civil, é uma coisa que eu quero fazer ainda. O seu pai, ele então tinha 2 empregos e ainda no final de semana, nas horas vagas, ainda ele construía as próprias casas, ele tinha ali alguns parceiros que ajudavam ele. Sim, ele já chegou até 3 empregos. E ele às vezes não trabalhava construindo, mas ele trabalhava na gestão da obra, como se fosse o mestre de obra. Isso. Então ele contratava os pedreiros e iam fazendo às vezes 2 obras ao mesmo tempo. Mas todas as obras que ele tem, foi ele que construiu. Toda a casa que eu tenho hoje, que minhas irmãs têm, aí ele dividiu para cada irmão e deu uma casa. Então isso tudo foi construção dele. Caramba, cara. É muito interessante, né, Zé? A gente contou um pouco da nossa história aqui, Júnior. Antes, eu entrei na área de manutenção influenciado pelo meu pai. O Zé também entrou na área de manutenção influenciado pelo pai dele. E você também entrou agora na área de obra influenciado pelo seu pai. Você vê como é que é a importância Você do... vê que é interessante você ter essa influência, esse espelho na sua família, que, querendo ou não, acaba colocando como que você realmente vai querer ser quando você estiver na carreira. Essa vivência nos molda, né? Igual assim, cada passo, cada etapa da nossa vida vai nos trazendo o que a gente é hoje. Exato. Né? Então, meu pai sempre foi muito presente na minha vida e ele faleceu tem alguns anos, faz muita falta, mas é o que eu levo dele sempre isso, de tentar você mesmo ser protagonista da sua vida. Isso. É uma coisa que Exato. é muito forte. E não necessariamente é algo imposto, né? Você vê que é uma liderança pelo exemplo, o que a gente fala muito hoje na parte de gestão, você ser um líder que é liderado pelo exemplo, né? Então, o seu pai não colocou uma arma na sua cabeça, você vai trabalhar com isso aqui. Você viu ele trabalhando e quis seguir aquilo ali também. O Zé também viu o pai dele na indústria e quis seguir aquilo. E eu cheguei pro meu pai e falei assim, cara, eu quero seguir a sua carreira, como é que eu faço? Aí ele me falou assim, cara, eu preciso ir, é melhor você ir na área de manutenção. Meu pai era da área de produção da indústria. Sim. Vai para a área de manutenção que os caras trabalham menos e ganham um pouquinho mais. Eu falei disso no último podcast. Então é uma liderança pelo exemplo, né, cara? E isso arrasta multidões, né, cara? Eu tenho uma filha hoje, ela tem 5 anos, inclusive um beijo pra Isabela aí. Eu vejo que ela muita coisa que eu faço no meu dia a dia influencia ela sem eu forçar. Por exemplo, eu tenho o hábito de ler, então eu leio bastante. Ultimamente, por conta da correria, eu tenho lido menos, mas teve uma época da minha vida que eu lia todo dia de manhã. Então era comum a Isabela acordar e eu estar no sofá lendo. Sempre li de manhã antes de começar o expediente. E minha filha adora leitura. Ela adora. Ela compra livro, ela fica lendo, pede pra me ler historinha pra ela. Eu tenho certeza que isso é uma influência. Inclusive, ontem à noite eu estava brincando de mímica. A gente tava lá, sem fazer nada, tava brincando de mímica. Aí ela fica imitando algumas coisas pra gente adivinhar. Aí quando ela foi me imitar, ela foi lá na estante, pegou um livro e ficou lendo. Aí quem gostou? Aí eu assim, é o papai lendo. É isso mesmo, pra você ver como é que o exemplo. Você vê que a gente tem que sempre estar trabalhando os sonhos das nossas crianças, né? Nunca cortar, sempre estimular. Minha filha também, minhas filhas, elas são... Eu vejo nelas a mesma coisa. Se perguntar o que é ser quando crescer, eu quero trabalhar com ferrovia, eu quero trabalhar lá em locomotiva. Inclusive, há um tempo atrás, eu levei ela no trabalho, teve uma oportunidade lá de conhecer a empresa. Nossa, elas, o Dudu também, que é o mais velho, eles adoraram lá. Brilharam os olhos, né? Brilharam os olhos. Na hora que entrou dentro de uma locomotiva lá pela primeira vez, nossa. Mas me fala uma coisa, Júnior. O trabalho civil em si, ele é um trabalho bem pesado, um trabalho braçal. Esse que seu pai fazia junto com os parceiros deles lá atrás. E você falou que começou a ajudar ele desde pequeno, né? E você tá falando de quê? De 15, 16 anos, mais ou menos?
Antes disso, eu já acompanhava, mas assim, moleque, batendo prego no chão, brincando. Mas com o primeiro trabalho mesmo, que eu já fui como servente, ajudando ali os pedreiros, foi com 15 anos. Isso nunca te assustou, esse trabalho braçal, esse trabalho pesado? Não, porque apesar de ser pesado, era um clima legal. Porque o clima ali de obra é muito legal. Pedreiro, servente, é muita zoação a obra inteira. Aham. Então é um ambiente descontraído. Você trabalha muito, mas você vê o tempo passar. É brincadeira pra cá, brincadeira pra lá, zoa um cara aqui, zoa um cara ali, te zoa, faz umas pegadinhas, mas o tempo voa. Trabalha bastante, bastante, mas o tempo voa. E estimula muito a criatividade. Você tem que arrumar soluções para resolver X problemas. Isso aí. Então é uma coisa que todo dia é novo, todo dia é novo. Mas se você esteja fazendo uma parede de alvenaria, às vezes vai ter que programar uma forma diferente de você chegar com o tijolo em cima. Então esses desafios do dia a dia que me alimenta, esse gosto aí pela construção. E também, cara, é muito legal porque você vai vendo alguma coisa sendo construída na sua frente ali, né? Então hoje a gente trabalha, tanto eu como o Zé, na área de indústria, na área de gestão. Então, muito do trabalho que a gente faz, ele se reflete em números lá na frente. Então, uma coisa que a gente ajusta agora vai refletir em números lá na frente. Esse trabalho que você acompanhava o seu pai fazer, não, você ia hoje, não tinha uma parede, não tinha uma coisa construída, uma semana depois já tinha ali uma casa, um cômodo feito. Então, é uma coisa que você vai fazer assim, cara, do suor das minhas mãos eu consigo transformar nada em algo, entendeu? E que isso te gera dinheiro lá na frente, né? Que você provavelmente, seu pai vendia, alugava as casas, morava dentro delas, etc e tal. Cara, eu não consigo pensar num exemplo mais forte do que esse, né? É o filho acompanhando o pai na trajetória dele ali e querer seguir a carreira com um degrau acima, né? Que seu pai nunca foi engenheiro em nada. Então, cara, eu vou seguir a carreira do meu pai, mas vou estar um degrau acima, eu vou pegar o que ele construiu e levar para outro patamar. Então, desde novinho você já tinha essa intenção de fazer engenharia civil. Os tempos são outros, né? A gente tá falando que você tinha 15 anos, provavelmente era na década de 90, década de 80. Não, 2000 já, 2002, por aí. Era difícil fazer faculdade nessa época, né? Ah, não. Assim, a faculdade, né, aí eu já tenho que contar um pouco mais da minha história, ela veio muito tarde, porque o que a gente programa é o que? A trajetória normal que a gente quer para os nossos filhos. Que eles estudem, aí pode começar a namorar, faça a faculdade, depois disso case e tenha a sua família. Eu já fui inverso, eu fui pai muito novo. Então, primeiro eu tive que trabalhar, ter alguma certa independência financeira, e só depois, já nos meus 27 anos, que eu tive a condição financeira de entrar na faculdade. Então, o que é diferente de hoje? Hoje, o que eu prego pro meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, acabou de passar no Cefet agora, é para dar foco. Foca agora no estudo, ele vai fazer TI. Tente fazer um estágio, porque eu não pude fazer um estágio proveitoso, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu fiquei muitas vezes nesse impasse. Eu abro mão aí do sustento da minha família, vou passar um tempo mais apertado para tentar um estágio e me inserir na área, e do outro lado eu tinha família para sustentar. Então, eu sempre tive esse impasse toda a minha trajetória escolar. E eu não quero que ele passe por isso. Então a gente sempre deseja que faça esse ciclo da maneira mais saudável que tiver. Então, foque primeiro nos estudos, consiga um bom emprego e aí sim vai formar sua família. Igual eu fui morar na minha primeira casa, era uma casa mais apertada. Hoje já tenho uma casa mais confortável, mas durou anos para isso acontecer. E isso tudo me atrapalhou na minha faculdade. Porque eu sempre fui um bom aluno. Eu nunca fui um mau aluno. Só que eu demorei 6 anos e meio para formar, porque eu tinha um trabalho e eu não conseguia conciliar a grade. Né? Então, se eu tivesse um tempo ali para focar nos meus estudos, eu teria formado um tempo normal da faculdade, talvez teria conseguido um estágio na área que eu poderia estar seguindo aí na engenharia, em grandes consultoras, porque quando a gente entra para engenharia civil, como foi o meu caso, de ser inserido por gostar de obras, a gente tem um foco muito em obra, prédio, construção vertical. E às vezes não vai acontecendo da maneira que a gente quer. A gente tem 2 caminhos, se frustrar ou tentar ver outras possibilidades. E cada um vai ter sua velocidade para isso acontecer. A minha demorou bastante. Eu fui começar a abrir os olhos para outras oportunidades já no final da minha faculdade. Que eu via que, olha, estágio realmente não vou conseguir. Eu não posso largar meu emprego, que era um emprego que já me dava estabilidade, com 3 filhos para criar, a esposa, a família toda, para aventurar. Vai ganhar muito mal no estágio e não, por mais que eu confie no meu potencial de trabalho, não existe a certeza que eu seria efetivado. Sim. Então, assim, eu entendo muita gente que tem esse medo, porque é um medo que eu tive por muitos anos, né? De largar o certo por mais que seja uma aposta na carreira,
é incerto, né? Então foi o que me atrasou um pouco. E já pro final da faculdade, que eu vi que, olha, realmente esse caminho aqui, acho que não vai abrir porta para mim, não. Eu já comecei a abrir olhos para outras coisas, já para área de consultoria, para área de gestão de obras, não especificamente na construção em si. Hoje eu tenho pós-graduação em engenharia diagnóstica, né? Então eu faço serviço para o Tribunal de Justiça, eu faço perícias, então já me abriu um leque maior. Então hoje já tenho outros caminhos que não é diretamente na construção em si. Então essa vivência ela vai abrir portas para mim, fora a minha empresa, né? Eu já nesse emprego eu fiquei 14 anos no ramo de aluguel de veículos e era onde eu não tinha muita abertura. Eu poderia subir de cargo para uma gestão, mas era totalmente diferente do que eu estudei, do que eu almejava. Ou eu optaria por sair e procurar mercado, ou eu seguiria por uma trajetória que não é o que eu me preparei, não é o que me brilhava os olhos. Então, eu vendo já, ficando saturado desses 14 anos, tendo essa certa estabilidade, mas não tendo uma perspectiva de evolução, eu decidi já começar a olhar uma empresa para eu abrir. Foi aí que eu e minha esposa começamos a pesquisar o mercado e na energia solar a gente viu essa oportunidade. Então eu montei minha empresa, saí, né, dessa empresa que eu trabalhei há muitos anos. 14 anos você ficou lá? 14 anos. E é o que todo mundo pensa, nossa, 14 anos você sair. Eu demorei para sair por causa disso. Porque a CLT, ela não dá pra gente só o salário fixo, a gente pesa plano de saúde. São várias questões. É uma areia movediça, né, cara? Exato. Tem uma questão de segurança, né? Com filhos. seus familiares, seus filhos, principalmente plano de saúde. Exatamente. Porque a gente, depois que tem filho, eu falo muito com meu filho isso. Quando a gente tem filho, a nossa visão de mundo, de vida, ela muda totalmente. Então eu preocupo primeiro com meus filhos ter essa habilidade. Olha, meu filho passou mal, eu tenho um médico bacana para levar, do que comigo. Então, às vezes, eu fiquei ali estafado, algum tempo estafado, mas com essa visão, não, eu tô fazendo certo porque eu tô dando essa condição pro meu filho, pra minha família. Mas não era o que eu queria. Então, eu fiquei algum tempo ali sofrendo, teoricamente, né? Sofrendo com essa falta de evolução. Eu digo nem teoricamente, até fisicamente. Eu passei por isso um momento de trabalhar num lugar que eu não me sentia à vontade. E, cara, era... Nossa, cara, tô falando pra você que se você hoje trabalha num lugar que você não tá feliz, cara, saia daí. Por favor, faça isso pra sua vida. Porque não tem coisa pior, Zé, do que todo dia você acordar ou ir à noite, né? Teve parte do momento que eu trabalhei à noite, num lugar que você tá totalmente desgostoso, cara, totalmente infeliz. Você tá indo lá pra poder trocar seu hora por um salário ali, pra poder colocar comida na mesa. É necessário, mas tem outras oportunidades, né, cara? Você não precisa ficar preso àquilo dali. Eu passei por isso e não foi um sofrimento teórico, não foi um sofrimento físico, cara. Cara, eu sofria demais nessa época. E assim, sem contar que a gente tá falando aqui não é só de questão de salário, né? Porque, igual ele mesmo deu exemplo, que já estava numa empresa totalmente fora da área de estudo, tinha lá a estabilidade, mas o lado mesmo do gostar. Não adianta estar em um local que, financeiramente eu tô bem aqui. Isso não é o que você gosta. O tempo vai passar, você vai ficar mais velho, lá na frente, você vai pensar. Pesar. Vai pesar, uma hora você vai arrepender. Seus filhos vão crescer, vão sair de casa. E lá na frente você vai pensar. Então, realmente, a gente tem que trabalhar para tentar buscar mesmo o que gosta. Eu acho que foi até dito num dos nossos podcasts, a questão de você se preparar, talvez, para... Isso, financeiramente. Financeiramente, para ficar esse tempo... E o mercado é muito difícil, porque nesse período aí de transição de carreira, eu mandei 500, 600 currículos para várias empresas, construtoras todas devem ter minha pastinha lá. E eles cobram muita experiência, mas é aquele impasse. Eles cobram para trainee uma experiência de 2 anos. Eu falo, o cara é trainee, ele quer se inserir no mercado, ele não vai ter experiência. Foi onde que eu barrei muito. Eu barrei muito nessa questão de experiência. Porque eu tenho qualificação, eu tenho conhecimento, até pela minha outra área, a gente desenvolve outras coisas que a gente consegue conciliar com a engenharia. Porque a engenharia, igual eu te falei, a gente entra inicialmente com esse foco em construção, mas ela dá um back pra gente muito. O leque é muito grande. A gente pode fazer várias coisas na área de gestão, na área de produção, efetivamente. Então, eu tenho muito a agregar para as grandes empresas, mas eu não tenho o principal que eles pedem, que é a experiência. Então, eu fiquei muito preso nisso. Mandei vários currículos e eu fui chamado só para uma entrevista. De uns 600 currículos, eu fui chamado para uma entrevista. Caramba. Que era para ir para Bahia e tal. Eu falei assim, eu vou, porque eu preciso de experiência. Só que foi onde eu peguei.
Eu falei assim, olha, É família. gostei. Não, até eu falei assim, eu vou fazer um sacrifício, porque a minha ideia era o quê? Fico lá um ano, pego uma experiência, e se eles gostarem de mim, porque eles têm sede aqui, eu faço proposta pra eu vir pra cá. Né? Eu ia me sacrificar um ano, longe da família, pra investir na carreira. Só que o cara falou, olha, eu gostei bastante da sua entrevista, é mais ou menos o que a gente tá procurando, só que lá você ia tomar conta da obra. Eu não me sinto seguro de deixar uma obra totalmente na sua mão, você sem experiência. É onde era o meu entrave, a falta de experiência. E como você conseguiu uma experiência sem aquela primeira Sem oportunidade? oportunidade. Mas aí é a questão do estágio. Eu acho assim que se eu tivesse oportunidade, se eu fosse, por exemplo, igual o caso que vocês deram, vocês moravam com os pais, não tinham família ainda. Se eu tivesse essa liberdade de me apertar, ficar sem salário por um tempo, eu faria um estágio desde o início da minha faculdade. Meus professores sempre gostavam de mim, sempre gostaram, então eles conseguiriam me encaixar em alguma coisa. Mas eu não tinha essa disponibilidade. Antes até da engenharia civil, aí por falta de recursos e tal, teve não lembro exatamente o ano, o governo lançou o PEP, que eram os cursos técnicos. Você lembra do curso técnico? Facilitou para a entrada de curso técnico? Isso. Eu fiz. Pronamp, não? Não, É PEP. Pronamp, não. É. Pronamp é outra coisa. Beleza. Não, o PEP. Pronatec. É Pronatec, né? Não? É estilo Não. Pronatec. Só que aí Mas é era, isso mesmo, PEP. era para pessoas a partir do segundo grau e tal. Então eu era o mais velho da minha sala. Galera toda de 17 anos e eu lá com 24, 25 mais ou menos. Fiz o curso de mineração. Gostei bastante da área, que liga muito com a engenharia, que eu gosto muito dessa questão de cálculo, de projeto e tal. Fiz o curso, fui fazer entrevista, até na Mannesmann. Fiz entrevista na Mannesmann, mas nunca conciliava o meu horário de trabalho com o horário do curso. Aí era essa escolha de novo. Ou eu saio do meu emprego, ou eu faço estágio. E talvez hoje, não sei, talvez hoje eu sairia. Né? Na época, por medo, por segurança, eu decidi sempre colocar meu emprego em primeiro lugar. Fiz meu curso lá de mineração, era bom também, eu era muito bom na mineração, só que eu não tive estágio. Então tem a parte teórica toda e não tem estágio na mineração. É uma dificuldade você inserir no mercado por causa disso. Cara, olha como que as histórias, por mais que sejam indivíduos totalmente não correlacionados, né? O Júnior, a primeira vez que eu tô vendo ele aqui, a gente não tem relação nenhuma antes. O Júnior é mais amigo do Zé. E mesmo assim, as histórias são bem parecidas, né? Ô, Júnior, eu passei por algo semelhante ao seu, tá? Até contei isso aqui em outro podcast, acho que vale a pena reforçar aqui. Eu sou da cidade do interior, chamada João Molevade, e eu entrei no curso técnico no Senai com 16 anos e formei lá com 18. E depois do curso técnico, eu fiz o estágio, eu consegui fazer um outro programa lá de aprendiz, mas foi isso. E eu não fui efetivado nem no estágio, nem no programa de aprendiz. Então eu fui pro mercado. E lá na minha cidade tem duas grandes empresas que quem é da área de manutenção ou trabalha lá ou trabalha em empresas que são terceirizadas de lá. E como eu fiz estágio nessas empresas, eu não consegui trabalhar lá, eu fui buscar emprego nas terceirizadas. E quando eu cheguei na terceirizada, era técnico em eletroeletrônica, eu queria ser eletricista, eu esbarrei nesse mesmo problema. Eu não tinha experiência que eles pediam. Todas as empresas pediam pelo menos um ano de experiência. Um ano de experiência, um ano de experiência. E eu só tinha estágio e o programa lá de aprendizado. Eu não consegui. Então, cara, o menino de 18 anos já bateu a primeira frustração dele na carreira. Poxa, fiz o curso errado, eu pensei depois fazer um curso técnico em mecânica. Como é que eu vou conseguir experiência? Sendo que eu não consigo fazer nada, as empresas não me contratam, etc e tal. E eu tive que sair da minha cidade, cara. Eu com 18 anos fui morar aqui na capital, né? Aqui em BH. Por conta disso, eu não consegui trabalho na minha cidade natal, tive que morar sozinho para conseguir um ano de experiência. A minha cabeça era essa: eu vim para cá, vou conseguir um ano de experiência e vou voltar. Pô, Edson, como é que você conseguiu aqui na capital e lá você não conseguiu? Cara, as oportunidades aqui são gigantescas em relação lá. Que não disse, lá tem duas grandes empresas e quem não trabalha lá trabalha em terceirizada de lá. E aqui, eu até falei isso no outro podcast também, que, cara, aqui em Contagem tem um bairro chamado 5, Centro Industrial de Contagem. Então é um bairro só de empresas. Tem empresa pra tudo quanto é lado aqui. Então as oportunidades aqui são gigantescas e aqui a regra do pessoal para contratar é um pouco mais baixa. Eles precisam de muita mão de obra, então eles meio que abrem mão desse ano de experiência aí pro cara começar lá dentro eles treinarem. Então minha ideia era vir pra cá, ficar um ano dentro dessas empresas e depois voltar pra minha cidade. Só que com 6 meses que eu fiquei aqui trabalhando, eu entrei na faculdade. Aí eu falei, poxa, esse um ano que eu vou ficar aqui agora vai ter pelo menos até eu me formar. E foi assim que aconteceu. Então, desde então, nunca mais voltei e pretendo voltar para minha cidade só no final da vida. Eu tenho um planejamento sobre isso. Mas, por agora,
nessa fase produtiva de trabalho, eu não pretendo voltar. Mas com 18 anos de idade, eu tive esse primeiro embrolho assim na minha carreira. E eu tive um segundo momento que eu passei por isso também, que foi na faculdade. Eu trabalhava já como técnico, já era bem estabelecido, já ganhava ok ali para o meu cargo. Eu estava me formando na faculdade e eu não conseguia crescer dentro da empresa que eu estava. Essa empresa que eu falei que eu estava desgostoso de trabalhar lá, por problemas meus mesmo. A gente acaba criando vício dentro de empresa, sendo igual a maioria que está na nossa volta. Então eu era um técnico bom, tecnicamente, mas era um cara que andava sujo, dormia na hora do almoço lá no chão lá. Então a empresa não me viu um cara para poder assumir um cargo de gestão dentro dela, porque tinha esse histórico negativo contra mim, né? E eu então já tinha na minha cabeça, assim que eu formar da faculdade, vou sair daqui, vou ganhar menos, cara, eu me viro. Tava me estruturando financeiramente para isso, né? Para poder passar um tempo sem ganhar altos salários. Só que no último semestre eu fiquei sabendo que eu seria pai, que é a Isabelinha, que hoje tem 5 anos. E, cara, eu passei pelo mesmo problema que você. Como que eu largo tudo e começo do zero, tendo família agora para cuidar, né? Tendo uma pessoa que depende do meu suor para poder se alimentar. E eu não consegui. E eu fiquei por quase 2 anos ainda nessa empresa, formado na faculdade, trabalhando como técnico, apertando parafuso, carregando caixa de ferramenta nas costas, formado como engenheiro. Totalmente desgostoso, porque, cara, eu poderia agregar muito mais à empresa, mas eu não conseguia por conta do meu histórico passado. Então, eu não conseguia crescer dentro da empresa que eu tava, eu não podia sair fora dela, e eu também não conseguia um emprego em outro lugar, porque eu não tinha experiência nenhuma como engenheiro, etc e tal, como gestão. Então, foram momentos bem desafiadores assim na minha vida. Eu imagino o tanto que você deve ter fritado. Eu gosto muito de falar isso, cara. Fritado durante o banho, sobre isso. Que eu particularmente, às vezes, quando eu tô com um problema muito grande, eu vou tomar um banho, eu fico pensando ainda assim, eu fico fritando lá debaixo do cabelo, até que eu acho a solução, ou às vezes eu fico mais relaxado. Mas sempre na hora do chuveiro, a hora da minha meditação, eu tenho certeza que você também deve ter passado por isso, né, cara? Eu era na hora de dormir. Nossa, Aí porque... você não dormia. Não, a minha esposa dorme com tapa-oi e tampão de ouvido. Se eu desligasse a televisão e tentasse dormir, eu não dormia. Era a noite toda pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, mas se eu tivesse aquilo pra fazer... Era a hora que meu cérebro mais turbilhava, era a hora de dormir. Então o que eu sempre tenho que fazer? Isso até hoje. Hoje menos, a recorrência hoje é menor. Depois que eu abri a minha empresa, eu vejo que eu tenho uma carga de trabalho maior. Porque ali, quando você é CLT, você tem seu horário, você tem suas tarefas definidas. Você, quando é empreendedor, todo mundo pensa assim, eu vou ter liberdade. Você tem flexibilidade. Liberdade, não. Sua carga, às vezes, acaba sendo maior. Uhum. Mas eu me vejo, assim, uma pessoa internamente mais tranquila. Então, quando eu tava nesse meu estupim lá na outra empresa, eu comecei a ter realmente problemas de saúde. Estresse, meus filhos pequenos, eu não tinha tanta paciência com as demandas deles. E é essa hora de dormir que eu comecei, tive que ir no psiquiatra, me deu remédio para dormir. Não cheguei a tomar muitos, não, mas foi um momento que eu vi assim, realmente eu tenho que fazer algo para mudar essa Alguma coisa tá te trajetória. afetando mesmo. Já tava há um tempo, assim, porque a gente é o último a perceber, as pessoas ao nosso redor percebem, né? Eu comecei a ter, por exemplo, uma alergia, que comecei a descascar a cabeça, e você não vai dando a devida importância para aquilo, vai empurrando. Sim. Vai empurrando. Porque, igual eu te falei, quando a gente, pelo menos eu no meu caso, o meu foco passa a ser a minha família, e eu vendo que eu tô conseguindo entregar para eles ali, para mim meu papel tá cumprido, aí você deixa de olhar para você. Que aí é um erro, que se você não tá bem, você não consegue cuidar de ninguém também, né? Então é algo que cada um tem o seu tempo, mas é algo que a gente tem sempre que aqui pensar e amadurecer. E aí é uma briga que a gente tinha lá com minha esposa, até que ela conseguiu essas técnicas de colocar a venda e o trem no ouvido, porque se eu deixar sem a televisão, dormir, pagar a luz, não durmo. Aí era a noite inteira pensando, e no outro dia já tinha que acordar cedo, e era esse bateção aí. Você tem, Zé, alguma mania que você carrega até hoje, ou uma síndrome, sei lá, que você carrega até hoje, que você adquiriu nesses momentos que você teve um problema grave por conta de travas na carreira ou algo nesse sentido? Cara, eu acho que uma coisa que eu poderia citar, quando eu trabalhei na área de manutenção mesmo, na área da manutenção mecânica, eu trabalhava no período noturno, período das 0 horas. Cara, eu acho que eu não me adaptei bem. Por mais que, tipo assim, se for olhar a questão de flexibilidade, você tem maior flexibilidade, você consegue resolver os problemas aí durante o dia. Mas nesse período, como eu não dormia, então assim, eu fiquei durante 1 ano
trabalhando nesse horário sem dormir, trocando o dia pela noite, Depois que acabou isso, eu acho que hoje eu valorizo demais a questão do sono. Porque lá era assim, lá quando dava o horário de janta, que eles falam janta da madrugada, você encostava na oficina lá e fazia seu horário de descanso ali. Você meio que não descansava se fosse olhar, você está com sono, pouco tempo ali para fazer alguma coisa ali e pronto. Aquilo ali, eu acho que me deixou um pouco... atrapalhou minha noite de sono até hoje. Tipo, você atrapalhou no sentido de... Tipo assim, eu valorizo tanto o sono que qualquer brecha que der, seja no ônibus, até na faculdade, quando eu estudava lá, tipo assim, deu uma brecha, eu quero dormir, velho. Quero descansar, eu quero valorizar ali. Caramba. Cara, eu tenho um caso do trabalho no domingo. Se você me perguntar assim, o Edson, qual é o pior dia da semana pra você? Pra mim é o domingo. 2. Cara, dá domingo ali, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu não sei porque me bate uma ansiedade até hoje, cara. Então, minha esposa já sabe, a gente tá junto há mais de 11 anos. Então, domingo assim, vai conversar comigo de noite, eu já tô de mau humor já. Naturalmente, sem eu estar fazendo nada. E por que isso? Eu trabalhei muitos anos também durante o horário noturno. Eu trabalhei, acho que foi uns 3 anos e meio. E qual que era o meu horário lá? Eu pegava à noite todos os dias, 10 ou 11 horas, teve 2 períodos. Então eu pegava 10 ou 11 horas da noite e largava 5 e meia ou 6 e meia da manhã. Teve os 2 períodos lá. Então e trabalhava todos os dias. Então eu pegava domingo à noite. A segunda começava no domingo. Começava no domingo. E o último dia meu era no sábado de manhã. Então a única folga que eu tinha, eu saía sábado de manhã, eu tinha folga do sábado à noite, e no domingo eu já trabalhava. Só que tinha uma particularidade no domingo, que o domingo a gente não pegava 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente pegava 7 ou 6 horas da noite, a gente sempre fazia hora extra no domingo. Por quê? A fábrica parava no sábado para domingo. Então no domingo, 11 horas da noite, a gente tinha que estar com a produção rodando. E cara, eu não sei por que o equipamento rodou a semana inteira, parou, na hora de ligar dá problema. Então sempre a área de manutenção chegava 6 horas para a fábrica partir às 10, 11. E cara, era um caos, era 6 horas, era um caos. Então, olha o meu dilema. Eu saía de manhã, trabalhava a semana inteira de madrugada, então saía de manhã no sábado, cansado. Pra mim dormir de noite, eu não tinha que dormir no sábado, então eu ficava o dia inteiro no sábado virado, trabalhava a noite inteira, ficava virado o dia inteiro no sábado. Pra mim dormir de noite, no sábado, e acordava no domingo, então eu já acordava no domingo, pô, daqui a pouquinho já tem que ir trabalhar. Às vezes eu tava indo pra casa dos meus pais, lá em João Monlevade, então eu já acordava lá, eu já pensava assim, daqui a pouquinho tem que trabalhar. E sempre quando eu vinha, pegava trânsito, aí chegava aqui no trabalho, era um caos, cara. Sempre, todo domingo era um caos por conta dessa parte. Então, cara, dava o domingo ali 4 horas, 5 horas da tarde, já tava mais ou menos no horário de eu ir trabalhar. Isso já me dava uma ansiedade. E eu carrego isso até hoje. Até hoje, dá domingo, 4, 5 horas da tarde. Hoje eu não trabalho. Eu trabalho praticamente todo dia, mas não vou a algum lugar no final de semana. Mesmo assim, me dá uma ansiedade muito grande. E, cara, são coisas que eu carreguei dessa época de técnico. E eu dificilmente eu vou me livrar disso, porque já tem uns 5 anos que eu saí da empresa lá e até hoje tá com isso comigo. São marcas, né? E aí você falando também, Edson, eu lembrei aqui também, cara, um ponto, que até o Júnior começou a comentar ali, questão de estresse, que foi no período que eu tava fazendo a faculdade, que eu fui praticamente morar sozinho também, fui morar com minha esposa. Cara, nos primeiros momentos ali, tipo assim, que você tinha que conciliar a faculdade, conciliar a vida de casa, toda essa responsabilidade, eu comecei a ficar com sintomas de estresse também. Comecei a ter queda de cabelo, comecei a ter algumas coisas, igual o Júnior mesmo disse, que você não percebe enquanto você está tendo. É igual você falou mesmo, você vai empurrando ali, você sempre acha que é alguma coisa de saúde, de momento, às vezes você vai passar um remédio ali, vai resolver e tudo, mas foi um período que eu fiquei bem conturbado, fiquei bem estressado. Por causa de todas essas demandas. Foi até um pouco antes de eu conseguir assumir um cargo de gestão lá na empresa, que aí depois que eu assumi o cargo, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais leves, começou a facilitar. Mas esse período aí foi um período bem estressante aí, vamos dizer. A gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas só a gente sabe que a gente passou. E, cara, se você estiver passando por uma dificuldade hoje, não se sinta sozinho, tá? A gente tá compartilhando com vocês aqui coisas pessoais da nossa vida, muitas das coisas que nem a nossa própria família sabe, né? A gente tá falando aqui com vocês saberem que faz parte do jogo. É importante colocar a bola no chão e seguir em frente. Colocando aqui dentro de uma linha do tempo, Júnior. Então, você que trabalhava com seu pai lá desde os 16 anos na obra e tal, você decidiu ser engenheiro, mas você conseguiu fazer engenharia com 27 anos, o primeiro se matricular, né? Nesse gap de tempo, como que você fez para você se sustentar? Você falou que trabalhou numa empresa há 14 anos, como que você chegou lá? Como que foi a sua trajetória dentro dessa empresa? Por que você foi parar lá? Você consegue explicar pra gente um pouquinho?
Sim, sim. Na época que eu trabalhava com meu pai, ainda não era, eu não via isso como um sonho, a engenharia civil, sim como algo que eu gostava de fazer. Eu tenho uma irmã que também é engenheira civil, ela mora em São Paulo, Jaqueline, e imagino que também seja influência do meu pai, mas igual você falou, ele nunca nos direcionou a isso. E tem um estado que eu acho que ele é muito válido, que a gente nunca deve ser o mais esperto da turma. Vou explicar por quê. Eu descobri que ia ser pai num dia, não lembro que dia de semana, eu sei que no outro dia de manhã eu falei, eu tenho que trabalhar. Eu já trabalhava, sempre trabalhei com, a gente tem parentes, né, que tem pizzaria, padaria, então eu sempre estive trabalhando ali nesse meio. Mas não era nada formal. Então, com 18 anos, abri o exame, foi eu que abri o exame lá, positivo, aí no outro dia eu já fui pro Ceasa. Eu tenho que arrumar um serviço. Então, Ceasa. Primeira loja, primeira distribuidora que eu passei, beleza, vamos te contratar. E quando você, teoricamente, é o mais esperto da sua turma, você acaba entrando numa questão de conforto. Então eu fiquei ali no Ceasa, era um trabalho que me tomava o dia inteiro, eu não conseguia ver mais nada, eu não conseguia procurar outro emprego, não conseguia, na época que você ia entregando currículo, né, físico, eu não tinha esse tempo, então o meu tempo era todo ali. Até que a gente teve uma desavença lá, até eu fui líder de um motim. Os caras lá no Ceasa, O rebelde. o rebelde. Mas, ó, eu tinha 18 anos, com pessoas que já trabalhavam lá na empresa há muitos anos e tal. E o povo lá era bem mercenário. Eles, tipo, a gente tinha que ficar lá, era de 7 às 5, mas tinha vezes que a gente saía de lá 10 horas da noite pra arrumar salão, era distribuidor e tudo. E teve um dia que a loja tava bagunçada e o encarregado, ele era malandro, ele fazia umas coisas erradas lá. Ele falou assim, ó, hoje a loja tá carregada, amanhã a gente não vai dar café pra vocês. E tipo assim, a gente trabalhava o dia inteiro, ganhava muito mal, o café era a hora, a gente comia, a gente ficava com muita fome. Aí eu falei assim, ó, se amanhã não tiver café aqui, todo mundo vai sentar, ninguém vai trabalhar. Aí passou meia hora, chamou. Nossa, tá dispensado. Ó, meu Deus do céu, agora. Descobriram que você era o líder? O líder do motim. Eu falei, era uma reunião com todo mundo, chamei o chefe na cadeia e falei, ó, se amanhã não tivesse, ninguém vai trabalhar. Aí os mais velhos, nossa, é doido demais, mas é isso mesmo. Aquele apoio assim, né? Tipo, não, você tá certo, mas eu não posso fazer. Você na frente, Eles me mandaram embora no mesmo dia. Beleza. E algo que me foi bom pra mim, porque senão eu corri isso tá lá até hoje. Porque o meio que eu tava era de pessoas que só viam aquilo ali como perspectiva. Aí a minha cunhada tava fazendo entrevista. Não sei se posso falar o nome, porque a empresa já acabou. Posso falar o nome? Pode, fica tranquilo. Era a Contex, telemarketing. Minha cunhada fazendo entrevista, falou, vou fazer entrevista tal dia, vamos? Ah, eu falei, vou. Tinha nada marcado, só fui com ela. Aí chegou lá, pega os currículos. Tá alguém que eu não falei o nome? Ninguém não falou meu nome, não. Fui, entreguei meu currículo, fiz entrevista, entrei pra Contex. Na Contex também entrei como vendedor. Com pouco tempo eu já fui promovido para supervisor. Eu falo que foi promovido porque eu já assumi equipe, eu tinha equipe de vendedor, fazia tudo que todos os vendedores, participava das mesmas reuniões que todos os supervisores, só que eu ainda ganhava como vendedor. Eles me davam uma parcela lá, uma gratificação, uma bonificação a mais, mas eu era vendedor, nunca tive essa qualificação na minha carteira. E fiquei ainda um ano com essa situação. Fiquei lá um ano, 3 meses. 3 meses de vendedor e um ano com essa minha equipe como supervisor. E era algo que já começou a me incomodar. Eu tentava para eles classificarem, aí eles tinham algumas regras de processo. Você tinha que ter absenteísmo para você virar supervisor. Aí eu casei, quando você casa você tem 3 dias, né, de folga, porque eu já era juntado com minha esposa, né, vivia junto, só que eu fui casado no papel. Eu tirei esses 3 dias de folga e fui impeditivo. Aí eu tinha que ficar mais um ano sem poder fazer processo seletivo. Que isso? Caramba! Eram umas amarras que eles tinham pra te segurar. Porque se o vendedor, na época, o salário era 340, uma coisa assim. E aí eu, com a minha bonificação, eu ganhava 600. E o supervisor ganhava 1.000. Então era algo pra se segurar monetariamente ali. Aí eles ficam... Pressão danada. Ó, se você não bater meta esse mês, você vai voltar para atendimento. Você vai voltar para ser vendedor. Aí a minha equipe dava mais resultado que de muitos supervisores. Aí eu fiquei mais um ano nisso. Só que aí eu precisava complementar minha renda. Falei, nossa, esse dinheiro não tá dando, dinheiro tá dando. De novo, minha cunhada foi fazer entrevista para um banco. Não lembro qual era o banco. Vai eu junto com ela. Tem alguém que eu não falei o nome? Eu. Entreguei o currículo. Fizemos entrevista, todo mundo, bacana entrevista. Aí falou, todo mundo pode sair, menos você. Eu estranho, todo mundo menos eu. Aí ela falou, ó,
gostei muito de você, e eu tenho essa outra empresa, que é essa que eu fiquei 14 anos. Para esse aqui é bacana, mas eu te vejo nessa empresa aqui. Eu lembro que foi onde eu consegui me estruturar, porque eu ganhava 300 e pouco, o salário lá já era 1.200. Era assim, triplicou meu salário. Caramba. Falei, tô junto, vambora. Eu pedi conta no dia 18 de agosto lá na conta, que sim, fui pra essa empresa no dia 19, no dia do meu aniversário. Então eu entrei no dia do meu aniversário. Nessa empresa que eu fiquei, foi um presente. E aí eu fiquei esse tempo todo, né, lá nessa empresa. Durante essa mudança da conta para essa empresa, o nível de pessoas, né, de intelectualidade das pessoas, ela vai aumentando, né? E quando eu estava nessa empresa a maioria das pessoas tinha formação. Então você começa já a buscar isso também. Olha, eu tenho que me adequar, eu tenho que. Ele pode, ele consegue chegar, eu também consigo. Então é isso que eu te falo. Se você for o mais esperto da sua galera, você vai ser copiado, você não tem ninguém como inspiração. E lá eu comecei a ver isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que entrar pra faculdade. E buscando, aí eu falei, poxa, a construção é o que eu gosto. Eu vou tentar engenharia civil. Deixa eu te interromper só um minuto, que me veio uma coisa aqui. Quando eu saí de Monlevade, acho que eu falei isso no outro podcast, mas quando eu saí de Monlevade e vim aqui pra BH, eu fui trabalhar nas empresas, tinha uns caras que trabalhavam comigo, tinha a mesma idade que eu, tava começando ali, 20 e poucos, 18, 19, 20 anos. Cara, e a galera tinha carro, e quem não tinha carro tava pagando consórcio que ia ter daqui a alguns meses. A galera já tava se preparando pra poder entrar na faculdade. E eu falei assim, caramba, bicho, tô atrasado pra caramba. A galera lá que rodava comigo não tava nessa pegada, não. Isso te puxa, né? Não, e, cara, 6 meses depois eu entrei na faculdade, um ano depois comprei meu primeiro carro. E realmente a influência do seu meio elite puxa pra caramba, né? Não necessariamente vai ser algo que vai. É meio que te direcionar, né, pro caminho que você. É que você vai querer acompanhar, vai que tá querer no nível acompanhar. melhor que você. Exatamente. Mas aí você pegou e falou assim, cara, tem que entrar na faculdade, tem engenharia civil, que é algo que eu gostava, vou seguir em frente, né? Mas isso demorou alguns anos, né? Porque você entrou lá com 27, provavelmente você entrou nessa empresa bem antes, né? Foi, eu entrei na empresa com 19. Então, aí foi a questão de me estruturar. Aí nesse meio tempo, eu já tinha um filho. Nesse meio tempo, a minha esposa engravidou. As 2 gravidezes que ela teve foi inesperada. Então, a casa que eu tinha já não ia comportar. Foi a casa mais apertada. Aí, quando eu fui construir minha casa que eu moro hoje, eu também construí, né? Aí já ligando com a engenharia. Aí que eu tive que... Eu me atrasei um pouco nesse sonho, nessa perspectiva de poder entrar para uma faculdade. Então, nesse intervalo, eu construí minha casa, comprei carro, eu me estruturei, né? E depois eu consegui entrar na faculdade. E até porque também eu sempre fui muito pé no chão, sempre tive receio de algumas coisas. Por exemplo, eu tinha medo de entrar, não conseguir pagar e perder esse investimento que eu fiz inicial, ou ficar com dívida. Até que quando ficou mais forte essa questão do FIES. Entrei com o FIES, paguei o primeiro mês, beleza. No segundo mês já entrei com o FIES. Depois de 6 meses, de uns 2 anos de faculdade, eu consegui uma bolsa do ProUni. Então, a maioria do meu curso foi custeado pelo ProUni. Que legal. Ganhar a bolsa 100% do ProUni. Mas é algo que, assim, você tem que entrar para você conhecer. Quando você tá de fora com esse receio, você não vai conseguir nada. Então, a minha esposa quer muito pra frente. Fala, não, você tem que ir, depois dá o jeito. Dar o pasto, senão... o chão tá lá, o chão depois aparece, né? Se você não for em busca do que você quer, você não vai chegar lá. Inclusive, se der errado também, né? Você vai adquirir uma experiência, você não perde nada. Mesmo dando errado, você adquire experiência. Igual o curso de mineração, eu não considero que deu errado, mas eu aprendi muita coisa. Então, por mais que eu não tenha seguido nessa área, o conhecimento que eu adquiri tá aí até hoje, né? A gente nunca vai perder. Então foi nesse sentido. Aí minha esposa sempre me empurrando também, e eu destravando esses medos que eu tinha, consegui entrar. Depois fiz o ProUni, e o que me atrasou mesmo foi bem quando eu entrei na faculdade. No semestre que eu entrei na faculdade, minha esposa engravidou. Que aí Terceiro filho? Não, do segundo. Segundo. Que foi essa questão da obra. Aí eu fazendo obra, trabalhando, fazendo obra. Tinha dia que eu chegava do serviço e ia pra obra. Colocar azulejo, tava lá eu lá. Meus telhados lá de fora foi eu que fiz, minha varanda foi eu que fiz. Porque pedreiro... Tem que ter paciência, viu? Nossa. Meu Deus do céu. O que eu tinha, então, meu Deus do céu. É melhor você fazer do que arrumar alguém. Era. Mas muita coisa eu fazia. E ele ficava assim, não, mas você não vai ficar fazendo isso. Não, tô tirando meu serviço. Eu falei, mas não,
Você tá doido? Eu via ele, muita coisa. Porque assim, quando a gente estuda, a gente sabe na teoria, mas a prática é totalmente diferente. É mesmo? Você ficava trabalhando junto com ele? Trabalhava, muita coisa eu fazia, não tinha que pagar ele. Igual, por exemplo, os pisos lá, eu vi ele salando, o processo é isso. Eu já sei que a teoria é assim. Agora a execução é assim. Aí eu pegava e fazia. Aí tava fazendo um lado, eu já tava fazendo no outro, porque ele cobrava geralmente por metro. Então, tipo assim, o metro que eu fazia, eu não precisava pagar ele. O material Geralmente tava eles lá. pedem ajudante, então você, teoricamente, já é seu ajudante. Não, eu né? tava lá na obra, toda hora. Toda hora eu tava na obra. Que obra, principalmente quando é SUS, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E como foi no início da faculdade, hoje eu vejo muita coisa que nós fizemos. Se fosse mais do meio pra frente, eu já faria uma obra melhor. Mas é aprendizado. Faz parte. É um aprendizado. E foi muito bom. Eu gosto muito dessa área de obra, mesmo não atuando. Eu quero ainda fazer uma obra, seja para mim, penso assim, um empreendimento para vender, casa germinada, alguma coisa nesse sentido. Mas tempo ao tempo. É isso aí. Não, cara, faz parte do jogo. É. Mas aí, então você entrou na faculdade, Cyber, engenharia. ficou ali trabalhando, estudando, fazendo obra, cuidando do seu Cyber, segundo filho, tudo ao engenharia mesmo de tempo, né? manutenção. Por isso te atrasou pra caramba pra poder se formar. Você demorou 6 anos e meio. Geralmente a faculdade de engenharia é 5 anos, né? 5 anos. Você tem, geralmente fica pra trás alguma matéria, mas ficou 1 ano e meio atrasado, né? É um tempo considerável. E quando você saiu nesse tempo, você falou que você tem 3 filhos hoje, né? Porque a gente tem esses 2 filhos biológicos e a gente cuida de uma prima da minha esposa, a gente cria ela também. Então, quando você saiu da faculdade, você estava com os 3 meninos já sob Já. sua responsabilidade, né? Sim. Então, você estava um cara formado na faculdade, sem experiência na área, com 4 pessoas para poder alimentar sua esposa, E o os cachorro, seus 3 E o filhos, cachorro. cachorro. E como que foi, cara? Você então, você não conseguiu ingressar na área de engenharia propriamente dito em outras empresas, né? E como que foi esse período formado já trabalhando numa área que você, na teoria, não queria continuar ali? Foi a área que quando eu entrei pro último semestre, estava naquela execução de TCC, aquele imbróglio ali mais firme, que eu já comecei a ver outros caminhos, né? Porque comecei a me qualificar mais. Assim que eu formei e eu não consegui, eu já entrei para uma pós-graduação, que foi essa de engenharia diagnóstica. Tem uma outra também que eu comecei, que é de concreto armado, Instituto de Concreto Armado. E vários outros cursos, né? Igual para fazer a questão da perícia. Eu sou perito do Tribunal de Justiça. Tem cursos preparatórios, né, que te auxiliam para esse projeto. Então eu fui buscando meios que eu conseguisse me manter, né, conseguisse ganhar algum dinheiro na área da engenharia. Porque igual a gente começa a abrir esse leque, eu não estou na construção direta em si, mas eu estou em outras áreas que demandam do meu conhecimento técnico que eu aprendi na faculdade, outros conhecimentos que é de vivência das obras que eu, mesmo que não seja algo registrado em carteira, mas eu participei de obras, né, com meu pai ou a minha própria obra. Então, os conhecimentos ali de construção me ajudam também nas minhas perícias e eu tô tocando. Quando eu já cheguei assim naquele nível, eu falei assim, não vai dar mais, vamos romper aqui. Foi onde que eu entrei com a minha empresa. A gente começou a pesquisar, primeiro em algo de construtora, mas ainda é algo com um investimento inicial muito grande para você abrir uma consultora, que é um impedimento, é uma barreira forte. E a energia solar é algo que só vai crescer, né? Porque pelos estudos que a gente fez, a quantidade de gente que quer conectar à rede é muito baixa. Então a gente estudou bastante, a gente estuda até hoje. E isso que a gente tem que saber, em qualquer coisa que a gente for decidir, empreender ou não, que seja você dentro da sua empresa, você procurar um cargo de gestão, algo desse tipo, primeiro, entender onde você está. Eu sei do que eu preciso para chegar do ponto A para o ponto B. O que a empresa espera de mim. Se ali não deu, se você vê que a sua expectativa não está em área da sua empresa, que é o que aconteceu comigo, você tem que começar a procurar outros rumos. Tive uma expectativa, criei aí um plano de negócio e abri essa franquia da Eco Golden, né? A Eco Golden, ela me deu todo o suporte ali de engenharia, eu mesmo sendo engenheiro, eles me auxiliam bastante quando eu preciso. A gente está aí nessa luta, nesse mercado também, que é um mercado feroz. Então a gente está aí dia a dia, ganhando em nossos projetos, sempre visando em excelência, em entrega, em qualidade, e estamos galgando em nossos degraus. Queremos expandir mais, eu quero ainda voltar também algo para o lado de engenharia, é algo muito importante a gente ter parcerias, né? Porque, por exemplo, na Solar mesmo,
muitas vezes a gente tem que trocar um padrão do cliente. A EcoGold em si, a gente não faz troca de padrão, mas a gente tem que entregar uma solução completa para o cliente. Então a gente tem parceiros que fazem para a gente essa troca de padrão. A gente engloba tudo ali num pacote só e consegue entregar para o cliente o que ele precisa. Então a gente tem que se capacitar. Sempre se capacitar no ramo que a gente vai seguir para conseguir performar. Eu vejo que o estudo, eu falo com meus meninos, eles falam, mas você já formou, você só fica estudando. A gente nunca vai parar de estudar. Se você quer ser bom no que você faz, o estudo é constante. A tecnologia se renova muito rapidamente. Então você tem que estar em cima, senão você vai perder espaço. Então sempre isso, estudar bastante, principalmente o nicho que você está. Seja o melhor que você puder nesse nicho, né, para você conseguir entregar qualidade para os seus clientes. É isso aí, cara. Sensacional. Você, então, é um cara que tentou, mas a oportunidade não veio pra você de alguma forma. Então você foi lá e criou a oportunidade, né? Você falou assim, cara, eu vou ter minha própria empresa, algo relacionado à minha área de formação. Eu discordo um pouco de você. Acho que a área de energia solar tem bastante a ver, sim, com engenharia civil. Você mexe em telhado, olha estruturas, olha a carga que aquele ali vai ter que suportar com vento, com chuva, etc e tal. Acho que tem bastante cálculo, bastante estudo por trás. Então, é uma forma de você exercitar a sua área de formação. Mas, cara, não necessariamente o fato de você trabalhar na energia solar quer dizer que o seu curso de engenheiro civil não foi propriamente... Tá sendo aproveitado. não sei, não está sendo aproveitado. Ele é muito aproveitado. Muito aproveitado. Todas as empresas que eu trabalhei, os CEOs, os presidentes, etc e tal, eram engenheiros, todos. Então hoje eu trabalho numa empresa do ramo de indústria farmacêutica, uma empresa de varejo, e cara, o presidente lá, ele é engenheiro. Ele é engenheiro. O cara toma conta de empresa do ramo de varejo, entendeu? E eu tenho certeza que quando ele começou a estudar lá atrás, a ideia dele não era essa, né? Mas, que nem você disse, a engenharia te capacita para, cara, você abrir o leque de uma forma bem vertical, assim, vertical, bem horizontal. Você acaba sendo muito generalista, a gente falou isso também no último podcast. Então você consegue ali permear em várias áreas, né? E energia solar é uma delas. Eu queria até contribuir que eu acho que acontece com todo mundo que segue nessa área de engenharia, pelo menos a grande parte da galera. Igual você falou, entrou para engenharia civil e estava com foco inicial em construção. Eu entrei para engenharia elétrica. Qual que era o meu foco? É elétrica, é painel elétrico, é a parte de execução. Às vezes a pessoa entra para engenharia mecânica, pensa o quê? Pensa em consertar a máquina, executar ali. Esse é o primeiro momento. Só que o que a gente acaba percebendo com o tempo, que a engenharia, você não consegue realmente aprofundar em saber ir lá, consertar, executar. Isso geralmente você aprende na qualificação técnica, na qualificação de aprendizagem. Ali você acaba tendo que ser realmente generalista. Você acaba pegando um pouco ali de várias matérias, o que realmente te ajuda em diversas áreas, igual engenharia civil. Tem diversos segmentos que você pode estar atuando, engenharia elétrica. Às vezes a pessoa pensa, não, vou atuar só como eletricista. Não, de forma alguma. Tem que realmente, ele te proporciona o cargo de gestão. Os próprias matérias do curso de engenharia, né? A gente faz muito cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo isso, cálculo aquilo. E no campo de batalha você não vê cálculo, usando cálculo. A matéria é cálculo aquilo ali. Mas por que existem esses cálculos? Eles são bem frisados em engenharia. Para treinar seu raciocínio lógico. Uhum. Então você cria um raciocínio lógico, você viu cabeça para poder... abrir a mente. Um resolvedor de problemas, né? O engenheiro basicamente é isso, ele resolve problemas. Você resolve o problema de quem tá pagando a conta de energia ali bem acima do que deveria, né? Mas me fala uma coisa, agora eu vou falar de outro mosquito que te picou, o mosquito do empreendedorismo, né? Você foi CLT a vida inteira, o seu pai também foi CLT, apesar de ter os empreendimentos próprios, mas o empreendedorismo, quando que você falou assim, poxa, eu tenho que abrir minha própria empresa, assim, se eu não abrir minha própria empresa, o caminho que eu tô seguindo, assim, talvez não seja o mais eficaz. Teve algum momento que você queira compartilhar conosco? Foi mais essa questão de falta de opção. A gente sempre pensa em ser dono do próprio negócio, né? Desde que a gente começa a estudar. Mas esse pulo mesmo, essa hora que você vai encarar, é quando você fica meio sem saída. No meu caso foi assim. Eu não estava conseguindo nada, né? Empresas já consolidadas. Então eu falei, olha, como eu não estou achando meu caminho, eu tenho que criar meu caminho, né? E a engenharia me deu muito esse payback, me deu muito esse know-how,
pra eu conseguir me estruturar, ter um plano ali de negócio, conseguir elaborar minha meta, igual eu sei quanto que eu tenho que vender, eu sei quanto que eu tenho que faturar para eu deixar meu negócio saudável, eu sei, por exemplo, igual essa área que está muito concorrida, eu sei até onde que eu posso chegar no cliente para dar um desconto. Não é simplesmente dar desconto para ganhar qualquer projeto, porque às vezes eu ganhando um projeto eu posso prejudicar a minha empresa. Então, esse tipo de aprendizado que a gente tem na gestão da engenharia, ela é muito eficiente no meu dia a dia, né? Porque às vezes é melhor você perder um projeto do que você colocar a sua empresa toda em risco, né? Porque existem N aí fatores que a gente vê empresas despreparadas aí no mercado que só trabalha com software, só preenche dados em software. Como a gente até brincava, as pessoas falavam muito, né? Porque se for alguém só para preencher software, que hoje ninguém calcula nada na unha, você vai colocar no software. Mas você tem que saber os dados que estão sendo tratados ali. Você tem que saber onde que chegou o motivo daquilo. Então, muita gente que tem no mercado hoje é preenchimento de software. Gera uma proposta e entrega aquilo sem analisar nada. Então, um dos nossos diferenciais é isso. A gente tem essa engenharia toda própria, a gente não terceiriza esse serviço de engenharia para a gente ter certeza que a gente está entregando o que realmente o cliente precisa. Então, essa questão de empreender, por que veio, foi isso. Uma coisa que já era um desejo mais empírico ali nosso, meu e da minha esposa, e com o imediatismo que a gente tinha naquele momento. Não dá mais para ficar aqui, eu tenho que ir para outro lugar, mas eu não estou conseguindo, eu vou abrir minha porta. Minha porta, não estou conseguindo nenhuma porta para abrir, eu vou construir minha porta aqui e vou entrar nesse negócio. E tem dado certo, a gente tá com muito trabalho, o trabalho ele é diário, igual você falou, é final de semana, você está olhando alguma coisa, mas está sendo gratificante. Sensacional. Bem, cara, eu tive um momento. Hoje eu trabalho como CLT, mas eu tenho 2 CNPJs também, tá? Inclusive, eu nem te falei isso, não. A gente é concorrente, eu também tenho uma empresa de energia solar, tem. Mas, cara, eu acho que o mercado ele é grande, cabe todo mundo, inclusive, não tem problema nenhum aqui de divulgar aqui sua empresa. Cara, o mosquito que me picou foi um livro. Eu disse, eu gosto muito de ler. E por que eu gosto de ler? Eu, quando era mais jovem, eu lia, eu sentia dor de cabeça. Não tinha hábito de ler. Acho que eu tinha até que usar óculos em algum momento da minha vida. Então eu sentia dor de cabeça, eu começava a ler assim, vontade de dormir. Então não era algo que me enchia os olhos. Só que teve esse momento que eu estava trabalhando desgostoso na minha empresa, que eu estava muito estressado com isso, com aquilo, e eu li um livro, cara, que falava de felicidade no trabalho. Cara, eu vi, não sei porquê, eu vi uma propaganda, eu vi um livro sensacional. E quando eu li aquele livro, cara, eu comecei a ler aquele livro, cara, o que o cara tava falando tava acontecendo comigo. Fui lendo, aí assustei, eu devorei o livro todo. E assim foi um engrenando um atrás do outro. Então até uma dica minha, se você não tem hábito de ler hoje, quer adquirir esse hábito, pega o momento atual da sua vida, pega o momento que você está agora. Se você vai ser um pai, se você está querendo promoção no emprego, se você quer se desenvolver uma habilidade hoje, pega um livro nessa área que você automaticamente vai se interessar de ler ele todo. E, cara, lê o primeiro, você vai ver que você é capaz, o resto vem automaticamente. E eu li esse livro, aí eu comecei a ler vários outros livros, muitos voltados agora para a área de negócio, de liderança, de gestão. E eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu gostei desse aí também. É um livro bem famoso, né? E ele fala exatamente isso, né? Que basicamente o cara lá do livro, ele tinha 2 pais, o pai biológico e o pai do amigo dele, que ele chamava de pai rico. E o pai dele, o biológico, era um cara extremamente estudado. Tinha faculdade, tinha pós-graduação, era doutor nisso, doutor naquilo, dava aula em faculdade. Só que era um cara que passou dificuldades financeiras a vida inteira. Em contrapartida, o outro pai dele, que é o pai do amigo dele, era um cara sem estudo, só tinha ensino médio, mas desde pequeno criou um mercadinho aqui, criou outro negocinho ali, criou outro negócio aqui, e com o tempo ele se tornou um dos homens mais ricos do Havaí, lá onde eles moravam lá. E esse cara, mesmo antes dele ser esse cara todo poderoso, o cara aqui é o resultado, mas esse resultado vem de uma semente. Então, mesmo quando ele estava aqui embaixo ainda, tinha aquele mercadinho sujo, tinha aquele negocinho, tinha um barzinho aqui, um barzinho ali, ele já tinha um conhecimento na cabeça dele. Então ele passava muito conhecimento para esse autor do livro. E esse cara viu o pai dele dando um conselho e viu o outro cara dando outro conselho. E ao longo do tempo ele seguiu o caminho do pai rico, na teoria, e ele viu que como os conselhos ali se conflitavam e qual foi o caminho que gerou o resultado, né? E um desses conselhos desse pai rico era do cara você sair da corrida dos ratos, né? Não sei se você já ouviu esse termo, a corrida dos ratos, aqueles ratos que correm em gaiola, o cara tá sempre correndo, mas nunca sai do lugar, que é o famoso
CLT aí, né? A gente trabalha em troca de um horário, em troca de um salário, a gente ganha aquele salário, paga as contas, no final do mês, de novo, trabalha por conta de horário, paga o salário. E passa os anos, você não progrediu, você comprou uma coisinha ali, mas você nunca teve um grande vencimento na sua vida, né? E o empreendedorismo, ele te proporciona isso, né? Então, lendo esse livro, tudo que o cara falava lá, tudo que o pai pobre falava, era o que eu acreditava. O cara falava, tem que fazer isso, tem que estudar, isso é isso mesmo. Eu falei, puta merda, aí depois você vai ver, cara, olha o resultado que isso vai me trazer, né? E ali eu já mudei. Então, correr atrás de abrir empresas, além de ter meu CLT, eu continuo na CLT porque eu tenho um objetivo, até meus 35 anos, eu tenho 30 hoje, tenho 35 anos, eu vou continuar como CLT porque eu tenho um objetivo dentro dela, mas em paralelo a isso eu vou criando as minhas empresas para quando sair da CLT eu só administro tudo, tá? Esse é um pouco do meu objetivo. E esse foi um mosquitinho que me picou. E também foi um caminho que eu vi, uma forma de sair daquele patamar que eu era técnico, e não estava conseguindo um cargo de gestão dentro daquela empresa e não estava conseguindo em outros lugares. Também foi uma forma que eu vi de conseguir sair desse limite, né? Então foi um pouco do que você estava num lugar que não queria outro lugar, também não estava conseguindo, vou abrir minha própria empresa. E a minha primeira empresa foi baseado nisso. Inclusive ela foi da área de manutenção elétrica, depois ela pivotou para a área de energia solar, porque não deu muito certo. Mas olha como é que você vê que as histórias são bem correlacionadas, mesmo sendo indivíduos totalmente sem relação nenhuma. Criar né? a nossa experiência na raça, né? Exatamente. O ponto principal, mais uma vez, é que você que cria a sua oportunidade. Se você ficar ali refém do mercado, da sua rotina, entendeu? A tendência é você estagnar ali, não ter nenhum crescimento e lá na frente que pode vir realmente um arrependimento. Eu acho que vem muito de autoconhecimento também. A gente tem que saber o que a gente quer, qual que é a nossa meta para o futuro. Por exemplo, a gente tem filho, unidade escolar, a gente quer que nossos filhos estudem em escola particular ou a escola pública, que ok, se for esse o nosso programa, tá ok, a gente pode manter nossos filhos todos em escola pública. Mas depende muito do que você quer para sua vida, a evolução que você quer. Você quer, igual eu e minha esposa hoje, todo ano a gente faz uma viagem só nós dois, sem as crianças. Pra gente ter um espaço, um tempo nosso. E isso dá uma despesa. Boa dica. Gera um custo a mais. Então, isso tudo a gente tem que avaliar, tem que pôr isso tudo na ponta do lápis. Se eu quero ter esse estilo de vida, eu vou ter que trabalhar X para alcançar Y. Então, isso que a gente tem que ter bem firmado na nossa mente. Agora, se uma pessoa, não acho errado, mas se a pessoa quiser se achar que a CLT para ela já atende tudo que ela precisa e no decorrer da vida dela aquilo vai atender, ok, acho que aí justifica ela estagnar se for o caso. Eu acho que o ponto também interessante, cara, é com quem que nós estamos hoje. Eu acho que também é igual minha esposa hoje me apoia em qualquer decisão que eu tiver que eu tomar. Eu acredito que se eu decidir, vou trabalhar fora do estado, tudo, ela me dá totalmente o apoio. Eu acho que essa base ajuda demais. Demais. Porque até facilita suas decisões. Sim, a gente nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. Acho que o apoio ali é fundamental para qualquer tomada de decisão que você venha a fazer. Show. Para finalizar aqui o nosso podcast, até o Júnior, a gente tem um programa chamado Do Chão à Gestão. Até se puder colocar na câmera aqui do meio para a gente mostrar aqui. O Do Chão à Gestão, ele é um programa que ajuda técnicos de manutenção ou quem trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas, tá bom? A gente passou por isso, tanto eu como o Zé, a gente era técnico, era formado na faculdade, ou você talvez não seja formado na faculdade, mas já tenha uma experiência gigantesca na área de manutenção que já te proporciona assumir um cargo ali de supervisor ou algo nesse sentido, que não necessariamente precisa de ter um cargo superior. E só que você não consegue sair de cargo técnico para gestor. Então a gente ensina através desse programa como que você monta o seu currículo, até te dando um puxão de orelha, isso de sair entregando 500 currículos para lá, cara, isso é extremamente pouco efetivo, tá? E hoje em dia existem técnicas que você monta o seu currículo baseado na vaga que você quer, você chega através do cara que está contratando a vaga que você quer, você chega naquele gestor, se apresenta para ele com as soluções que ele está procurando. Então a gente ensina todo passo a passo nesse programa. É um programa que hoje está fechado, a gente talvez não vá abrir esse ano ainda, mas esporadicamente a gente abre, e nesse programa a gente ensina você a sair do chão de fábrica, assumir um cargo de gestão. E para finalizar aqui, acho que o grande recado desse podcast, que o Zé frisou bem, é
você mesmo cria suas oportunidades, né? No último podcast, o nosso amigo o Vinícius, ele falou que ele correu atrás de todos os empregos que ele teve hoje, e quando ele chegou no patamar de abrir a própria empresa, ele correu atrás de abrir a própria empresa. Hoje o Júnior, que está no mesmo padrão, também ele correu atrás, através de todas as dificuldades, toda a carga que ele tinha nas costas dele de fazer a faculdade dele, de ter o próprio sonho, ele correu atrás daquilo. Depois que formou, ele viu que as oportunidades do mercado não estavam acontecendo, então ele correu atrás de criar a própria oportunidade. E se você estiver hoje no patamar que nem a gente estava antes, que nem o Júnior estava antes, que nem o Vinícius estava antes, de estar desgostoso aonde que você está, de estar se sentindo subvalorizado no trabalho que você exerce, e acha que você pode mais, pode entregar mais, pode ter certeza que você pode sim, tá bom? Então se estruture bem, planeje algo, tenha metas, tenha objetivos, que nem o Júnior aqui falou, para você dar o próximo passo na sua carreira. E se caso não der, se estruture bem, se planeje bem, tenha metas para você criar suas próprias oportunidades, talvez até seja fora da CLT, tá bom? Então, obrigado pela participação, Júnior, foi super proveitoso. Não sei se você quer dar um recado final aí sobre a sua empresa, algo nesse sentido, algum e-mail que você queira deixar para o nosso público. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explanando, né, um pouco mais sobre a minha trajetória. Tem sim, nós temos nosso Instagram, que é @ecogold_contagem. Ali tem um pouco mais sobre a nossa empresa, bastante informativo. Estamos lá à disposição para atender todo mundo, beleza? Show de bola. E aí, Zé, quer dar um recado final pra galera aí? Cara, agradecer e falar que tudo que foi dito aqui, extraiam, absorvam o máximo desse conteúdo, desse conhecimento, para você realmente mudar e conseguir atingir ali o patamar que você deseja. Igual foi frisado bem aqui pelo Júnior, saiba onde você está e já trace uma meta para onde você quer estar. Beleza? Muito bom, muito proveitoso o que foi dito aqui. Perfeito, pessoal. Então me siga lá nas redes sociais, no Instagram, @o Edson Liberato, no YouTube tá o Edson Liberato do Chão à Gestão. Sigam a gente lá, a gente se vê nos próximos episódios, tá bom? Abraço! Até mais, pessoal. Mas bom dia, tchau, tchau.